Fala, turminha, beleza? Túlio do canal Minha Serva Minha Vida e hoje estamos aqui com um vídeo um pouquinho diferente, atualizando aí, falando desse aplicativo, o Calculiamo Birra, que é o Nós Calculamos Cerveja, a tradução dele, ok, galera? Então o pessoal sempre me pede para fazer um vídeo desse aplicativo e acaba que eu fico um pouco resistente, porque hoje eu uso muito mais o empirismo do que aplicativo para poder tá bolando as minhas receitas. Mas eu acho que isso vai ajudar principalmente quem está iniciando, quem está começando. Então vamos falar um pouquinho desse aplicativo que você acha fácil aí para Android. Para iOS eu acho que não tem, tá? E então eu vou fazer para Android, que é o celular que eu estou utilizando aqui neste momento. Então vamos lá. Quando você abre a tela do aplicativo, o meu aqui já tem algumas receitas que eu andei transferindo aqui, até receita antiga minha aqui, né? Quando você abre a tela do aplicativo, ele vai vir sem receita nenhuma, tá? Então, o que que eu sugiro vocês a fazerem, né? Primeiro você vai lá em configurações, né? Eu acredito que você indo em configurações aqui na tela, você consegue configurar ele, né? Então tem lá, ó, a questão que você tem que colocar aqui métrico, né? Porque se vier unidade dos Estados Unidos, você vai ficar um pouquinho perdido, porque é em galão, em oz, então você vai ficar perdido, deixa métrico mesmo. A questão de coloração, tem gente que prefere a EBC como tabela de cor, tem gente que já prefere o SRM, eu gosto do SRM. Esse moeda aí é mais por uma questão mesmo de você tá colocando aí os valores dos maltes que você está usando, dos insumos, né, dos lúpulos e tal, e aí ele vai fazer uma continha no final lá para você saber quanto você está gastando. Então isso é interessante. O volume do lote aqui eu coloquei básico aqui 20, mas pode ser 30, 25, 22, 23, enfim, se você quiser. Ele te dá essa técnica aí, ó, todos os grãos clássicos. Seria para quem faz sistema 3 panelas, etc, né? Todos os grãos biabs, que é o que eu uso normalmente, um equipamento compacto aí para quem tem uma panelinha um pouco menor, né? O mesh parcial para quem vai fazer uma mistura aí, né, entre extrato e grãos, eu acredito que seja isso aí, né, que tá querendo dizer. Mas para nossa realidade aqui seria, pelo menos o que eu estou utilizando, grãos biab, tá? Que eu faço com cesto de grãos. Mas aí você vai regular de acordo com o seu equipamento. Não se foca muito nisso não, porque isso não vai fazer tanta diferença. A eficiência do mesh eu coloquei 65, que é mais ou menos o que eu tiro. Na verdade, ultimamente eu tenho conseguido fazer eficiência de 70%, em alguns casos até 72%. Mas eu deixei 65, é melhor jogar para baixo do que jogar para cima. Diluição do mesh, eu no caso aqui, eu deixo em 4 litros por quilo de malte. Mas tem gente que trabalha com 3,2, tem gente que trabalha com 3, tem gente que trabalha com 2,5. Eu costumo usar água total. Então, assim, eu prefiro deixar nesse 4 litros por quilo de malte, ok? Esse dead space normalmente é um volume morto, né? Seria ali, se você tem alguma perda nesse mesh, etc e tal. Eu deixei zerado, mas para quem quiser, pode estar colocando aí 1 litro, 2 litros, dependendo do volume que vocês perdem durante o mesh, né? A absorção de grãos é 0,8. Normalmente esse é o número que a galera usa também, né? 0,800, né, litros por quilo de malte, seria isso, tá? Para quem tem uma absorção maior, coloca aí depois. E são cálculos que você vai aprendendo a fazer. Mas eu tô numa configuração rápida só para dar uma passada para vocês com relação a esse aplicativo que eu baixei aqui só para vocês terem uma ideia, tá? E a perda no mesh eu coloquei apenas 1 litro aqui, que é mais ou menos o que eu perco nesse mesh aí meu aí. Às vezes eu perco mais, às vezes eu perco menos, enfim. É complicado a gente tá mensurando isso em outro equipamento. Só no seu dia a dia que você vai saber. Pode ser que você perca 2 litros, pode ser que você perca 3, vai depender do tamanho da sua panela, do seu equipamento, etc. Diferente do Beersmith, né, que tem todos esses parâmetros muito mais bem explicados, né? Aqui é só um basicão mesmo, então você não consegue fazer esse cálculo tão simples, tá? Vai ser no dia a dia, no uso do aplicativo. Mas é um aplicativo que, de uma forma rápida, você consegue produzir elaborar uma receita, tá? Tempo de ebulição, eu normalmente trabalho com 60 minutos, né? Que é 1 hora de fervura.
O IRPO aí é um cálculo aí de porcentagem de utilização de alfa-ácidos do lúpulo ali. Nesse caso, você for utilizar no IRPO, eu coloquei 35%. Eu acho que isso aqui já vem até configurado por já pré-configurado no aplicativo, né? Honestamente, não foi eu que coloquei esse valor. A evaporação, eu coloquei taxa de evaporação 4 litros hora, tá? E aí também é um outro cálculo que você pode estar fazendo. O Jamal explica também nos vídeos dele. E você também pode estar fazendo isso à medida que você vai sentindo sua panela elétrica, se é no fogão, você vai mais ou menos calcular, né, fervendo ali a água, quanto que você está perdendo. Então você teria que fazer uma primeira abraçagem para você sentir e aí sim alimentar essas configurações do aplicativo, tá? Aqui isso é questão de chiller, né? Ou se você faz no chill, etc. Enfim. Perdas do trupe, né? Normalmente a gente tem uma perda ali que fica depois da fervura, ali o resto de lúpulo, né? Algo que a sua torneira ali está um pouquinho mais alta não consegue captar, ou seja, a parte suja pós fervura da cerveja, né? Então eu coloco mais ou menos uns 2 litros, que é mais ou menos o que eu perco aqui. Outras perdas eu coloquei 0,25, que às vezes você deixa derramar um tiquinho ali, ó, tá colar, pode ser, né? Então coloquei 0,25, mas isso vocês vão regular de acordo com a abraçagem. A absorção do lúpulo, eu também deixei por padrão aqui. E uma adição tardia aqui, também deixei por padrão 15 minutos, tá? Voltando aqui, você tem, além das configurações, você tem aqui algumas calculadoras, cálculo de levedura, cálculo do prime, cálculo de densímetro, cálculo de refratômetro, dados da água, né? Se você estiver usando aí a sua água, você pode entrar com alguns parâmetros aí. Eu coloquei água de superfície aqui de Minas Gerais, coloquei alguns parâmetros aqui que eu sinceramente acho que nem é isso mais. Mas enfim, é um relatório um pouco desatualizado aqui, mas seria mais ou menos isso aí, para quem quiser copiar também aqui. Eu nem sei de que época que são esses dados, enfim, mas alimentei aqui mais ou menos. Mas você pode estar pedindo e solicitando um relatório para a sua companhia de água, de abastecimento, e eles vão te passar isso aí certinho, ok? Aqui é bobagem, credenciais, privacy policy, bobeira, tá? Aí você tem aqui, ó, dispensa, tá vendo? Ó? Logo abaixo de receitas você tem dispensa. O que é legal do dispensa aqui? Você vai alimentar aqui com todos os... que isso aqui vai vir tudo apagado, tá? Eu tirei isso aqui, a maioria do Brewfather. Então a maioria dos maltes que tem aqui, eu tirei do Brewfather os dados, tá? Então aqui, vamos supor aqui, ó, vamos pegar aqui o Weyermann Pilsen, tá? Então isso aqui é para quê? Quando você estiver bolando a sua receita, ele vai, tá vendo? Tem igual ter o preço aqui, ó. Ele vai alimentando o sistema. Então ele vai saber lá no final te dar esse cálculo. Então isso aqui é interessante desse aplicativo, né? Então aqui você vai alimentar de acordo com a sua brew shop, com os maltes que você mais usa, né? Você vai alimentar todo o seu aplicativo, né? Essas gravidades, igual eu falei, eu puxei a maioria do Brewfather, então assim, mas normalmente nas lojas eles têm os relatórios de malte e fala qual que é essa gravidade aqui para você, tá? E a coloração também, né? Então é importante isso para você montar a receita, para você não ficar perdido, porque de repente você monta uma receita com o malte da Pilsen da Agrária e fica mais escuro do que se você tivesse feito com a Pilsen, no caso a cerveja final, né? Com a Pilsen da Weyermann, por exemplo, tá? Então, assim, só para você ter uma ideia, que vamos pegar o Pilsen da Weyermann, olha lá, 1.7 SRM, pelo menos aqui nesse cadastro aqui, tá, galera? Agora vamos pegar um da Castle aqui, só para a gente poder ter um exemplo aqui, ó. Ó o da Castle. O da Castle já é 1.8, tá vendo, ó? Agora vamos pegar o da Agrária, vamos lá na Agrária aqui, ó. Agrária, também 1.8. Eu nem sei se esses valores estão certinhos aqui, tá? Mas é importante você, na loja que você está comprando, você pedir lá o laudo do malte e aí vai falar. E é com isso que você vai alimentar esse sistema. Mesmo porque pode ser que esse potencial energético aqui, que é a gravidade, esteja diferente aqui, tá? Mas fica fácil de você conseguir isso aí na brew shop que vocês normalmente compram, ok? E vocês também podem estar lançando, igual eu coloquei aqui, uma abóbora doce, ó. Aquilo que vai no mesh aí, vocês podem estar colocando. Vocês também podem estar colocando, também lúpulo, eu comecei a fazer, mas dá uma trabalheira danada. Mas vocês podem estar colocando também o lúpulo, o valor que vocês compram, tá vendo? Ó? O alfa-ácido normalmente daquele lúpulo, etc e tal. As leveduras, a mesma coisa aqui, ó.
né? Tem lá também a mesma coisa, né? A questão da levedura. Aqui, se você usar algum, como é que chama? Especiaria, né? Anis, hibisco, tá vendo? E tarará. Aqui você pode estar colocando gelatina, né? Igual que eu coloquei um coco aqui e tal, entendeu? Então é para isso que funciona essa dispensa, tá? É para isso aqui que funciona a dispensa. Agora vamos na receita propriamente dita. Vamos começar uma receita nova aqui, ó. Nova receita. Então, normalmente, ele vem nessa telinha aqui, ó. Tá todo em branco, ó. Tá todo em branco. E o mais legal é que, pelo menos até onde eu testei aqui, ele não tem quantidade de receitas igual no Brewfather para usar grátis, né? O aplicativo. Então, ele não te exige mínimo, sei lá, no máximo 10 receitas, no máximo 20 receitas, no máximo 50 receitas. Não. Ele te trata aqui como se fosse infinito, né? Você vai colocando as receitas e ele vai aceitando. Eu não testei até onde vai não, tá? Pode ser que pare na 50, na 100, não sei. Mas eu já tenho bastante aqui e ele até agora não chiou não, tá? Das que eu cadastrei. Mas vamos lá. Essa é a tela de receita, né? Então, eu sugiro o seguinte. Primeiro você colocar o estilo. Então você clica aqui, ó, em BJCP. Tem o símbolozinho aí da BJCP, que é do guia, né? Que o aplicativo é baseado nesse guia de estilos. E aí vai ser um pouquinho difícil você achar, porque tá em italiano, né? O jeito como eles configuram. Mas com o tempo você pega. Então tá lá, América Standard, International, Lager. Se você entrar no site do BJCP, fica mais fácil, porque tem isso fácil, tá? Eu vou pegar aqui a British Bitter, que é a bitter inglesa, que vai ser a minha próxima receita. Então vamos lá. Ele pede aqui, ó, o estilo. Qual das bitters você quer? Você quer a Best, a Ordinary ou a Strong? Eu, no caso, estou fazendo a Strong, que foi a que eu discuti no último vídeo. Então ele pede aqui e fala com vocês aqui, ó. Ele te dá alguns parâmetros, né, dos dados vitais. Olha lá, OG 1,48 a 1,60. Depois tem que conferir se aqui tá certinho, tá? O IBU de 30 a 50, que é o índice de amargor, né? A FG deve ficar entre 1,10 e 1,16. E o que seria aí, no caso, para você ter a densidade final dessa cerveja. E o ABV entre 5 e 6. Aí, no caso, entre 5 e 6 de ABV seria o teor alcoólico da cerveja. Eu não sei, honestamente. Depois tem que dar uma checada aí no site do BJCP se tá certinho batendo. Se não tiver, aí você vai colocar de acordo com o que você achar lá no guia mesmo, tá? Que pode ser que tenha mudado. Ele dá aqui, tá em inglês, tá? Uma breve descrição do estilo. É uma pena que tá em inglês e eu acho que não tem como passar ele para português. Pelo menos eu não tentei aqui não, tá? Pode ser que nas configurações ele tenha. Se não tiver, não tem problema. Que na hora que você consultar o estilo lá no BJCP no site, vai estar em português ou seu Google Tradutor vai fazer isso. Beleza? Então, ok, você vai lá no símbolozinho do disquete aqui. Você vê que é um aplicativo até antigo, né? O símbolozinho do disquete aqui, ó. Clica. Salva, então ele já colocou aqui, ó, os parâmetros para você, tá vendo? Os parâmetros já estão ali nessa telinha, logo abaixo do símbolo do BJCPI, já escrito os parâmetros. E aí você vai começar a sua receita propriamente dita. Eu sugiro você primeiro clicar nesse símbolozinho aqui, ó, logo ao lado desse símbolo do Calcoliamo Birra, você tem o símbolozinho aí de como se fosse uma moeda. E do lado você tem aí um símbolozinho de um lápis com uma régua. Clica nele, ou até lá em cima também na barra principal, e dá o nome para sua receita. Aí ele apareceu lá, entrar com os ingredientes primeiro, tá vendo? Entrar com os ingredientes primeiro. Então, é melhor você entrar com os ingredientes para ele poder começar a entender a sua receita. Então vamos colocar qualquer ingrediente aqui, e eu vou colocar lá. Aí aqui vem o pulo do gato. Você tem, ó, tudo, base, extratos não maltado, os torrados ali, roast, né? Os caramelos, os açúcares especiais, cereal malte e mais ali. Qual que é o pulo do gato aqui? Lembra que a gente lá em dispensa cadastrou os maltes que a gente está usando? Porque tem que ser o malte de acordo com o que é fornecido na nossa brew shop. Então tá, você vai clicar em dispensa. E ele já vai puxar aqui nessa listagem os seus maltes. Tá vendo lá? Tem até a abóbora doce que eu mostrei lá na outra telinha, tá vendo?
Então é aqui que é o pulo do gato. Se você for no tudo aqui, ó, vai estar tudo misturado e vai ser os pré-cadastrados por ele. Então isso aqui deve estar seguindo, provavelmente, algo que ele pré-cadastrou lá atrás, do próprio sistema deles. Então não dá para acreditar muito nessas colorações aqui. Dá para você ter uma base, dá, mas não é fidedigno ao que você está comprando de insumo. Por exemplo, não vai ter um malte aqui, Una Malta, né? Não vai ter aqui, ó. É capaz de nem eu ter no meu aqui dos que eu cadastrei. Provavelmente não vai ter. Mas, por exemplo, eu tenho o Agrária, que lá não tem, ó. Se você for em tudo lá, não tem Agrária, ó. Ela não tem Agrária, tá vendo, ó? Já no meu dispensa, eu tenho malte da Agrária aqui. Então, para essa receita, acabou que eu vou usar malte da Castle, que foi o malte Pale. Então, eu vou achar ele aqui, ó. Castle. Ele fala lá, ó, uso do fermentável. Em mesh, é infusão, é evolução, é uma adição tardia. Por que é importante isso aqui? Às vezes você está fazendo uma Black IPA, você está colocando ali os maltes escuros só no final do mesh. Então isso aqui é interessante para ele fazer o cálculo para você diferente, né? Do que seria tudo em mesh. Mas aqui no caso, como nós vamos fazer em mesh, vou fazer em mesh mesmo. Estou fazendo uma receitinha básica aqui, senão a gente vai ficar um pouco perdido e o vídeo vai ficar muito longo. Então 4,8 quilos é o que eu estou usando. Ele já me trouxe a coloração do pale, da Castle, já me trouxe a gravidade dele aqui. Agora, se for diferente, você pode modificar aqui na hora, tá? Aqui, papapá, símbolozinho do disquete, salva. Agora sim, ó. Veja que ele já mudou, ele já acrescentou 4,8 quilos do malte pale lá, 100% por enquanto, porque eu ainda não coloquei os outros maltes. Ele já me deu aqui alguma coisa embaixo aqui de volume filtrado, 78 graus, de volume pré-ebulição, de pré-fervura, 100 graus, tempo de ebulição, tá vendo? Ele me deu ali eficiência, ele me deu a quantidade de litragem, no caso ali, que eu vou precisar, né? Então ele já está fazendo alguns cálculos aqui. Por enquanto, vamos deixar isso aqui quietinho, tá? E vamos seguir aqui no que eu falei. Colocar nome na cerveja. Nova receita, nova receita. Receita teste. Canal, tá? É o nome da minha receita, beleza? Ele vai ali, ó, volume do lote, o tipo. Então você consegue mudar aquilo que você tinha colocado na configuração, você consegue mudar aqui na hora, caso você estiver configurando pela primeira vez. Aí você vai conseguir alterar de acordo com o que for a tua receita, ok? Então acho que isso é que é importante nisso aqui. Porque de repente sua perda de tudo foi 3 litros e não 2, foi 4. Sua absorção foi diferente. Então acho isso aqui bem interessante. Então beleza, coloquei. Tem até uma outra coisa ali, deixa eu voltar aqui. Ebulição concentrada, ele te dá essa opção ali também, interessante. Se caso você quiser uma ebulição concentrada, mas vou deixar desse jeito aqui mesmo, tá? Isso é um vídeo rápido, como eu falei. Vamos lá. A minha receita também tem, logo na dispensa de novo aqui, ó. A minha receita tem o biscuit, tá aqui, 200 gramas. Aí tem que ser 0,2, né? Porque aqui tá em quilos. Então, 0,2. Eu também tenho o cara Gold. Se eu pegasse por aqui, ele teria, mas será que ele teria mesmo? Ó, tem o biscuit, tem, ó. Ó, pra você ver o biscuit aqui, ó. Mas tá vendo que a SG não tá batendo, ó? Coisas diferentes dos que eu comprei. Então eu vou em dispensa. Vou agora no Cara Gold, que foi o malte que eu tenho cadastrado na minha brew shop. E também foi 0,2, ou seja, 200 gramas. E com isso, ele já vai mudando aqui, ó. Olha para você ver, minha OG aqui já está em 1,56. O meu IBU ainda está zerado, porque eu ainda não coloquei. A minha relação BU-GU, que é aquela relação de uma tabelinha, eu acho que eu já andei falando isso para vocês em vídeos anteriores. É uma relação aí para você achar, né, qual seria a relação de amargor da sua cerveja em termos de IBU ideal. Então, a sua cerveja está dentro daquele parâmetro, dentro daquela tabela. E aí você tem para as IPAs, para as Weiss, para as Lagers, né? Então é importante isso aqui por conta daquela, né, eu diria assim, do harsh que o lúpulo vai trazer. Então é importante você estar sabendo disso aqui, porque de repente sua cerveja pode dar um harsh muito forte se o lúpulo, se ela ficar desequilibrada. Ou seja,
Você pode estar aí com a breja muito maltada, né? Pouco maltada, quer dizer, desculpa, uma lager, uma carga de lúpulo muito forte. E essa relação BU-GU te dá uma aspereza na cerveja, um harsh, e a cerveja ficar desequilibrada, ficar ruim de beber. Então é importante você acertar isso aqui dentro do estilo, igual que no caso nós temos aqui um IBU de 30-50, né? Você acertar essa relação BU-GU. Existe uma tabela, tá? Depois eu vou colocar essa tabela para vocês aí no finalzinho, que fala sobre essa relação BU-GU, tá? Mas você consegue fácil isso aí também nos grupos, etc. Ou até mesmo na internet. Você digitar aí relação BU-GU cerveja, sai uma tabela para vocês até no Google, tá bom? É importante você saber essa relação para você não fazer uma cerveja desequilibrada, ou seja, uma cerveja que vai te trazer uma pegada de lúpulo que incomoda na garganta, ok? Falando a grosso modo aqui, tá? Vamos lá. O que eu vejo também que é mais importante aqui? Então é o seguinte, nessa relação BU-GU seria isso, tá? O mais importante. Uma outra coisa interessante aqui que vocês conseguem ver é a questão da coloração. Então reparem que o SRM nosso aqui já está em 8, ou seja, se eu quisesse parar por aqui em adição de maltes, eu poderia, mas eu não quero essa minha cerveja com 8 de SRM, eu quero ela um pouquinho mais escura, mais indo para o amber mesmo. Então eu vou adicionar aqui um malte da minha dispensa que é o chocolate, que foi o que eu falei que eu iria usar. Vou colocar aqui só 100 graminhas para correção de cor desse malte chocolate. E aí eu fui aqui para 1,57, aumentou bem pouquinho a minha OG, mas já fui para 13,3 a minha cor. Ou seja, ficou bem interessante agora. Tá na cor que eu tô querendo, eu poderia chegar até em 18 por ser a Strong, de acordo com o estilo, mas eu vou deixar aqui em 13,3, eu acho que já tá bom, né? E agora eu vou começar a adicionar os lúpulos. Então eu vou clicar nesse símbolozinho lá em cima, do lado do símbolo de malte, o símbolo de lúpulo. Cliquei no símbolo de lúpulo. Se eu tivesse os lúpulos cadastrados na minha dispensa, eu iria colocar. Como eu não tenho, eu vou ter que usar aqui o pré-cadastrado do sistema, tá? Então, eu vou trabalhar com o Magnum. Aqui, ó. Magnum. Aletal Magnum. Vou colocar. Magnum da Alemanha. Vou colocar aqui. Normalmente o alfa ácido, acho que do meu deve tá mais ou menos 14 mesmo, tá? Então, tá aqui Magnum da Alemanha. Ele tá em forma de pellets. Eu vou jogar livre, eu vou jogar saco de lúpulo. Vou usar um Hop Spider, talvez. Então, deixei saco de lúpulo. Aí ele fala lá, é na fervura, é no First Wort Hop, ou seja, é antes da fervura um pouquinho. É no flame out, quando você apaga o fogo mais 15 minutos. Quando você apaga o fogo mais 30. Tal. É quando você apaga o fogo mais 45. Quando você apaga o fogo mais 60. É no Whirlpool, ou seja, lá no rodamoinho no final lá da fervura. É no dry hop ou é no pós-fermentação? Aqui não, que nós vamos usar ele como lúpulo de amargor, então ele é na fervura. E o legal desse aplicativo é que ele tem essa opção aqui também, ó. Calcular envelhecimento. Seu lúpulo não é selado, ele é selado mas com oxigênio, ele é selado a vácuo. Como que você comprou esse lúpulo? Qual que é a temperatura que você armazenou? Tá vendo? E aí ele calcula. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui para não complicar a nossa vida aqui, para a gente poder tentar fazer essa receita mais rápido, tá? Mas você pode fazer isso nesse aplicativo, isso é bem interessante. Qual é a quantidade que eu vou colocar? 10 gramas. Estou colocando 10 gramas com alfa-ácido de 14% e eu vou colocar 60 minutos de fervura. Eu vou salvar. Olha como é que o meu IBU já foi para 15,8. Ou seja, minha cerveja está com 15,8 de BU e a minha relação BU-GU está 0,28. Igual eu falei, essa relação de BU-GU está certa? Essa relação de BU-BU está certa? Você vai consultar numa tabelinha. Olha aí ó, a tabelinha aqui ó, de exemplo, só para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó? Se eu pegar aqui a bitter, né? No caso ali, a Strong Bitter, que está aqui, ó. ESB, tá vendo? Ó? ESB, English Bitter, lá no marronzinho, lá no marrom quase laranja, né? English Bitter, Best Bitter é SB.
Se eu pegar lá, ó, o IBU de 30 a 55, né? Se eu tiver uma relação BU-GU lá em cima, ó, você reparando, ó, baixa seria 0,65, alta 0,92 e a média, que é o ideal a gente ficar, seria 0,78. 0,78. Vamos ver se eu tô 0,78. Não, eu tô 15, eu tô aqui, eu tô 0,28. Então dá falta muito para eu chegar lá no BU-GU. Então isso ajuda você a bolar as suas receitas também. Tô dando pulo do gato para vocês aqui, tá? Vamos lá agora colocar então um outro lúpulo aqui que eu vou usar, que é o Fuggles. E aí eu vou ter que, eu vou até digitar Fuggles aqui, ó. Aqui, ó, achei. Eu vou ter que usar tudo do sistema, tá? Mas o ideal é vocês cadastrarem de acordo com o que vocês compraram. Pellets também, eu vou deixar aqui saco de lúpulo, também vai ser a figura. Eu vou colocar aqui, ó, o meu eu lembro que acho que estava 5,6 de alfa-ácido. Eu vou colocar aqui 25 gramas a 30 minutos. Vamos ver como que ficou aqui. Olha só, ele já me deu aqui 12,1 de IBU, que é o 15,7 do Magno, mais 12,1 do Fuggles, que ele vai ser jogado só a 30. E ele já foi para 27,8, ou seja, ainda tô ainda atrás dos 30, que seria o mínimo para esse estilo, né? Para poder fazer. E também no BUGU, que a gente falou 0,78, eu também tô atrás. Então tá uma cerveja pouco amarga, pro estilo, tá? Ainda mais que é uma Strong Bitter, não é a Best. Eu devo estar mais próximo da Best aqui do que qualquer outra coisa. Então vamos colocar mais uma adição de lúpulo. E aí, tá, então vamos fazer aqui uma coisa interessante. Tá vendo aqui, ó? Em vez de eu pegar aqui e adicionar um outro lúpulo, eu vou clicar no Fuggles, segurar. Ele selecionou e aí ele me deu as opções aqui em cima, ó. Copiar. Copiei. Simplesmente copiei. Então, com isso, eu consegui aqui, ó, nessa cópia, que ele me colocasse um outro loop também a 30 minutos. Só que eu não vou colocar a 30 não, porque se eu colocar todos os dois a 30 não faz sentido. Na verdade, eu tô colocando 50, não faz sentido nenhum. Eu vou colocar esse Fuggles aqui, ó, a 15 minutos, para mudar um pouquinho, tá? E aí agora eu fiquei sim aqui, ó, com o BUGU a 0,62, tá? O 35 de BU, que já tá lá dentro, né? Apesar de que o meu BUGU, segundo tá aqui, está em low, tá 0,65, né? E aqui seria 0,61. Então ele está abaixo, mas tudo bem, tá 0,62, né? Tudo bem, mas já tá quase dentro. E ok, né? Então eu acho que aqui já é uma receitinha que já tá bem interessante, né? Então nós já vamos poder, eu podia colocar aqui em final de fervura, etc e tal, mas eu não vou deixar do jeito que tá. Podemos colocar a levedura. Qual a levedura que eu vou usar? Ele até tem o pré-cadastrado, então eu vou usar aqui também, ó. A levedura eu vou usar da Fermentes, por isso que eu cliquei em Fermentes aqui, tá? Esse MJ de Mangrove, e tem até outras aqui, lá, Alemã, tarará, tarará, tarará. Eu vou usar Fermentes. Vou aqui, eu vou usar a S04. Um pacotinho, ele tem a taxa de atenuação média, vou deixar o que está pré-cadastrado 75% mesmo, ok. Salvei, ele já jogou a S04 ali, e aí ele já me deu uma atenuação, que talvez vai ser a atenuação que eu vou ter nessa cerveja, que vai ser 0,14 de FG. Tá, mas dá para melhorar um pouquinho aqui isso aqui. Se eu continuar seguindo aqui na frente, seria o quê? Especiarias eu não vou usar porque é uma bitter. Aqui eu posso colocar gelatina, se eu quiser aqui. Eu acho que na minha dispensa eu tinha uma gelatina lá, né? Deixa eu ver se eu ainda tenho ela aqui cadastrada. Tem aqui, ó, gelatina, pós-fermentação. A quantidade que pouco importa. Bota aí 5 gramas, sei lá. 10 gramas, não sei quanto que seria um pacotinho lá da gelatina. Na verdade, não é um pacotinho inteiro, né? Seria um terço de um pacote. Vou botar 5 gramas, vai, deixa aí 5 gramas. É só para você lembrar de colocar isso aqui. Isso aqui não vai alterar nada na receita, ela vai continuar do mesmo jeito, tá? E aí, a água, né? Você pode clicar. Na verdade, aqui antes, deixa eu ver se eu. Peraí, desculpa, viu? Deixa eu descer aqui na água aqui, vamos ver.
Aqui, ó, a água é esse frasquinho aqui, tá? É porque ele tá escondido aqui, ó. Você puxar pro lado aqui, você vai ver ele, ó. Então vamos lá. Tá em passo aqui embaixo, tá? Esse frasquinho, se você clicar nele, ele tem a água, tá vendo? E aí você vai fazer uma correção de água base, né? Então vamos supor que eu queira corrigir aqui, vou colocar aqui, sei lá, 5 gramas de cloreto de cálcio, vamos botar mais, vai, vamos botar aqui 10 gramas de cloreto de cálcio. E de, sei lá, sulfato de cálcio, deixa eu ver se eu coloquei esse gypsum aqui, ó. Botar aqui, sei lá, 2 graminhas. Eu quero água mais maltada. Ele já até me deu alguns parâmetros aqui. Gente, o meu aqui tá tudo desconfigurado, tá? Mas eu tô deixando aqui só para vocês terem uma ideia, tá? O meu pH, ele tá falando que vai ficar aqui 5,49, de acordo com essa correção que tá aqui, de acordo com o que eu lancei aqui em cima de pH. Eu, honestamente, acho que minha água é mais alcalina que 7,1. Mas, enfim, vamos deixar aqui. Então, tá lá. Ele já me deu aqui, ó, resultados da água de mesh. 119,2 de cálcio, 10 de magnésio, 14 de sódio, 176,6 de cloreto, 56,5 de sulfato, e 3,3 ali de clorido, de sulfato ali e tal. Aí ele colocou aqui, ó, tudo verdinho, ou seja, seria uma água interessante para esse estilo. E se o valor é menor que 1,3, aumenta o sabor do malte, ou seja, ela é uma água maltada, essa daqui que eu estou fazendo. Então é interessante, né, você fazer essa mini correção. Claro que vocês vão calibrar de acordo com a realidade de vocês aí, tá? Isso aqui é só para dar uma passada rápida. Aqui embaixo ele já está me dando um relatório interessante também. Dados da ebulição ali, volume filtrado, volume antes da fervura, volume depois da fervura, em Brix e em SG. Olha aí para você ver que interessante, para vocês que acompanham a abraçagem passo a passo como eu acompanho, isso é bem interessante. Os dados aí da ebulição, ele está falando alguma coisa de dados de ebulição, e notas, se você quiser escrever alguma coisa aí, você pode estar escrevendo também, adicionar notas, tá? Eu não vou escrever nada aqui não. Mas se você quiser escrever, pode escrever. E aqui você tem esse botão que parece uma molécula, né? Esse azulzinho, tem o reloginho, tem o frasquinho aí que a gente foi agora da água, e tem esse que parece uma molécula. E tem ele lá em cima também, ó. Tem ele lá em cima também, ó, uma molécula. Eu normalmente gosto de usar essa rampa moderna, eu chamo ela de rampa moderna. Por quê? Eu costumo fazer assim, ó. Beta-milase, aqui ó, passo um beta-milase. Eu costumo colocar 62 graus, aí eu vou começar. Se eu quiser uma cerveja mais seca, eu costumo fazer aí uma rampa, sei lá, 62 graus, 30 minutos, 40 minutos. Quando eu quero mais seca, eu deixo um pouquinho mais tempo. Então vou colocar aqui 50 minutos de beta, tá? Aí eu vou colocar aqui subindo a rampa, uns 10 minutinhos para subir a rampa, porque meu sistema aqui é elétrico, não demora tanto para subir de rampa. Vou fazer a alfa-milase. A alfa eu vou fazer em 72 graus. E vou deixar só, sei lá, vou fazer 90 minutos de mostura, tá? Vou deixar aqui 40 minutos de alfa. Isso aqui é uma rampa moderna, tá? Uma das que eu uso, tá? Mas aí você pode fazer rampa, se for para Weiss, rampa de 50, parada felúrica, proteica ali no caso. Se quiser fazer rampa de acidez, você pode fazer lá 40 e poucos graus, enfim, 45, né, e tal, etc tal. Seria interessante você ver as rampas. E aí eu tô mostrando para vocês aí, ó, tá vendo, ó? A rampa de fitase, ó, a rampa de solução de amidos, que é essa daí de 35 a 45 graus, a beta-glucanase de 35 a 45, peptidase de 45 a 55, protease de 45 a 55, beta-milase de 55 a 55 e alfa-milase. Que na verdade as que eu tô trabalhando aqui. Por quê? Porque hoje os moldes são muito modificados, então acaba que é as rampas que você mais usa, tá? Mas tem essas outras opções aí, caso vocês queiram, ok? Tem gente que é mais detalhista, então vai lá. Eu vou botar aqui mais uns 10 minutinhos e vou subir para o mesh out. No mesh out, normalmente eu coloco o meu a 78 graus e deixo ele uns 10 minutos. Essa é a rampa que eu uso. Se eu clicar no símbolozinho aqui de salvar, olha como é que vai modificar essa receita aqui agora, ó.
Descendo, lembra que essa estimativa de DF estava ainda em laranja e era 1,14 a FG? Agora ele já ficou verdinho, ou seja, eu já lancei as rampas que eu vou fazer e provavelmente pelo tanto de açúcar que eu gerei no mosto, a minha levedura vai conseguir atenuar um pouco mais, ou seja, ela vai atenuar não 75, mas 76,5%. E isso vai me dar aí um ABV estimado em 5,8. Isso aqui tá certo? Galera, só fazendo para ver. Só testando para ver e aí com o tempo você vai calibrando o seu sistema, ok? Então, o intuito do vídeo aqui foi dar essa passada rápida nesse aplicativo que eu achei interessante. Aqui você tem até um gráfico aqui de como são as suas rampas, né? E o que a gente pode mais falar sobre esse aplicativo? Olha só, se você clicar nesses três pintinhos aqui, ó, ao lado do ícone I, ao lado lá, editar receita, ver 3.7.2, lá em cima, lá no alto da tela, você clicar aqui, ó, nesse símbolozinho, você pode salvar a receita em PDF, compartilhar texto, isso aqui deve ser uma bobeira, né? Enfim, mas deve dar para copiar alguma coisa ali do que está escrito. E aí ele tem a questão do custo, que eu acho que é o mais interessante, que é o que eu tinha falado lá atrás. Clica lá embaixo em custo, ó. Verifique se você inseriu todos os dados, levedura. Ah, tá. Eu não coloquei o preço. Provavelmente eu tô com algum dos meus ingredientes aqui, tá sem preço. Mas aí ele me dá o preço dessa receita. Então ele me dá um cálculo mais ou menos. Lógico que você também vai ter que colocar aí o preço da água. Aí você vai ter que colocar a água ali também na sua dispensa. E os outros ingredientes todos para ele te dar o relatório. Vou ficar devendo isso para vocês, ok, galera? Então vamos lá. Aí a nossa receita, teste do canal. Eu já tinha feito ela também no outro, mas ela tá lá, ó. Receita teste do canal tá aqui, ó. Se você clicar, ela tá lá exatamente até com os itens que eu tinha excluído. E se você quiser copiar essa receita, fazer alguma coisa, ele te dá algumas opções aqui também, tá vendo? Ó? De compartilhar, de copiar, etc e tal. Lá em cima, lá na barra lá em cima, tá bom? Então se você pode copiar e ele vai duplicar, tá vendo? Ó? Cópia lá, receita teste canal, copy, né? Se você quiser tá modificando. Então tem algumas outras coisas aí, é brincar mesmo. Então, galera, para você que gostou, que esperou até aqui, deixa o like pra gente. Esse é o aplicativo Calcoliamo Birra, ou seja, é o aplicativo que está com Nós Calculamos Cerveja na Play Store, que é um aplicativo aí bem interessante para quem quer começar aí a produzir as suas receitas, né? A fazer aí algo diferente e sair aí só do empirismo, tá? Para quem quer fazer uma coisa um pouquinho mais detalhada, tá? Então tá aí o aplicativo aí na Play Store. Eu acho bem interessante já começar a criar as receitas através de aplicativo ou mesmo de algum software para quem tiver aí, tá? Eu, além disso, eu ainda tenho outros aqui no meu telefone. E seriam esses aí, ó, o Brew King, que eu uso também ali para estar fazendo uma correção de refratômetro, tá? O Brewfather, como eu falei, que é o mais usado aí hoje, só que ele tem a limitação de receitas, etc e tal. Minha internet aqui tá muito, muito lenta, então acho que ele vai demorar demais para entrar. E tem um outro aqui, que é o Água Fácil, ó. Também é um aplicativo interessante para quem quer corrigir água de uma maneira fácil. Então tem lá, ó, você pode colocar a litragem e ele te dá uma correção de água base. Esse aplicativo é baseado, inclusive, nos vídeos do Jamal, é um aplicativo interessante. O que mais? E tem esse outro aqui que é o Brewery, que é um outro aplicativo também bem interessante, que é um aplicativo também, tá vendo? Tem até as mesmas receitas, ou algumas, né? Que é um pouquinho mais simples do que aquele Calcoliamo Birra, mas que também dá para você fazer, tá? Dá para você fazer aí, ó, pra você ver aqui, tem até os maltes Vikings na época que eu comprava malte Viking aqui ainda. E dá para você fazer, que também é um aplicativo bem interessante, ó, e bonito, né? Visualmente até mais bonito do que o outro aplicativo lá, tá? Olha aí, ó, um aplicativo até visualmente mais bonito do que o outro. Então é isso aí, galera. Eu acho que deu para dar uma atualizada, né? Até mesmo em termos de aplicativo para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, com um vídeo bem diferente, saindo bem do padrão nosso, ok? Aquele abraço, fiquem com Deus. E lembre-se, se for dirigir, não beba, mas se for beber, me chama. Me chama que eu vou. Cheers!